Muito bem, então na última aula nós falamos um pouquinho sobre as cores primárias, cores secundárias, fizemos uma pequena introdução ali na parte de colorimetria, na questão de descolorir um cabelo e pigmentar esse cabelo com vermelho. Falamos algumas coisinhas assim e eu espero que vocês tenham entendido muito bem. Eu gostaria de trazer hoje uma outra curiosidade sobre coloração que pouca gente sabe sobre isso. Na aula 2 eu falei um pouquinho a respeito das colorações, elas serem tudo fabricadas, a grande maioria delas serem fabricadas em duas grandes empresas. E aquelas marcas que têm a sua fabricação própria, ou seja, é dentro da sua própria fábrica a produção das suas colorações, elas seguem o mesmo passo a passo e a mesma matéria-prima usada nessas grandes empresas. E hoje eu gostaria de trazer mais um detalhe para vocês, por quê? Você já percebeu que às vezes você pega, por exemplo, um 831 de uma marca e o 831 de outra marca e eles são diferentes? Acontece, né? Então talvez, quando eu falei para vocês que as marcas são tudo feitas no mesmo lugar, com o mesmo processo, muito parecido uma com a outra, você talvez possa ter pensado nisso. Fala, bom, mas eu já usei colorações de numerações iguais, mas de marcas diferentes, que elas eram bem diferentes. Bom, e é sobre isso que eu vou falar para vocês. Hoje eu vou explicar para vocês por que acontece isso. Eu vou usar o exemplo do 831. Então eu vou colocar aqui para vocês estarem entendendo. Então, ó, o 831 de várias marcas diferentes. Então, o que nós sabemos aqui sobre o 831? Que o 8, ele é o tom natural, certo? Então, ele é o natural. Tanto que se você usar o 8.0 é uma coloração natural. O que é o 31 então aqui? O 31, ele é o reflexo que você está querendo colocar no 8. Então, o que vem depois do ponto é reflexo. Reflexo. Eu acredito que aqui não é uma novidade para nenhuma de vocês saber que o que vem antes do ponto é os tons naturais e o que vem depois do ponto são os reflexos. Isso a gente aprende sempre, né? E o seu próprio distribuidor também vai te dizer isso. Agora, uma coisa que às vezes nem o distribuidor ele sabe, mas somente o pessoal da empresa, os químicos, aquelas pessoas que estão envolvidas na produção da coloração, é que toda coloração ela tem uma massa que ela é feita. Então, você tem o reflexo, você tem a cor natural e você tem a massa da coloração. A massa que é usada, eles usam como base uma massa e dentro dessa massa eles começam a colocar os pigmentos para dar, por exemplo, um 8.31. É isso que difere uma marca da outra. Eu tenho aqui comigo, por exemplo, uma das empresas que eu trabalho, que eu gosto bastante, do Robson Peluqueiro. Não sei se vocês vão conseguir estar vendo aí, mas o 831 do Robson Peluqueiro é louro claro bege. E realmente, ó, ele é loiro claro bege. Tá vendo? Então, note bem a cor que ele é aqui, 831. Agora, outra empresa que eu trabalho também é a Mirra. Com certeza você já deve conhecer a Mirra também. E olha que interessante, ele não é loiro claro bege. A Mirra é loiro claro folha seca. E realmente parece mesmo uma folha seca. E o tom é diferente, ó. Ele é um tom mais claro. Tá vendo? É diferente. Então, se você misturar, por exemplo, dois tubos, um do RP e um da Mirra, você já consegue cores. Você já não vai conseguir casar muito bem, porque eles são diferentes. Por quê? Por causa disso aqui que nós vamos falar. Aqui também eu tenho a Infinitar, que são uma das linhas que mais saem. E o 831 deles é loiro claro, dourado, acinzentado. O da Mirra é folha seca. Esse daqui é dourado, acinzentado. E ele também é diferente. Ele também é mais acinzentado do que tanto o da Mirra quanto o do RP. Ele é diferente, ele é mais cinza. Por que isso acontece?
Porque a massa que é usada para fazer colorações, existem 3 massas. As 3 massas são a massa verde. Opa, errei aqui. A massa verde. A verde. A massa violeta. E a massa azul. Então, quando a empresa vai no laboratório desenvolver a sua coloração, ela tem que escolher dentre essas 3 qual ela vai usar. Por isso que existe essa diferença. Tanto a empresa que usa o verde, eles colocam o 8, o ponto e o 31 na massa verde. Embora quando você abre lá o tubo, ele não é verde, mas a massa é verde. A empresa que faz também, que usa o violeta, coloca a mesma composição de pigmentos, só que na massa violeta. E na azul também ela faz a mesma coisa. Ela coloca a mesma composição, só que na massa azul. É por isso que existe essa diferença entre colorações. Isso explica quando você compra uma coloração, está acostumado a usar ela e troca e não gosta. Por quê? Porque pode ser que você estava usando uma que seja azul e aí o seu distribuidor trocou de coloração, por algum motivo você quis trocar e não veio uma coloração de massa azul, veio uma coloração de massa verde, por exemplo. E aí você não gostou. Não é porque a coloração é ruim ou é boa, é porque simplesmente você não estava acostumado com aquele tom ou não gosta do tom que deixa essa coloração, mesmo a numeração sendo a mesma. E eu vou explicar para vocês qual é a vantagem então de usar essas colorações, qual é a vantagem da coloração verde, da violeta e da azul. Então vamos falar um pouquinho sobre a verde. Segundo a linha da RP, eles me passaram que a coloração deles é massa verde. Então tudo que for a coloração deles é verde. A massa aqui é verde. Qual que é o benefício de você trabalhar com uma coloração que o fundo é verde? O que o verde ele neutraliza? Verde. O que ele neutraliza? Nós vimos na outra aula que o verde ele neutraliza o vermelho. Opa, hoje está difícil aqui, hein? O vermelho. Não vai caber aqui. Copie. Então, o verde neutraliza o vermelho. Então, qual que é a vantagem de você trabalhar com uma coloração que a massa é verde? Por exemplo, quando você pega um cabelo preto, que você pigmenta, coloca 1.0, compra a preto azulado e aí a pessoa sai no sol e fica reflexo vermelho. O verde, você tendo uma coloração de massa verde, ele vai quebrar mais ainda aquele vermelho. Interessante, né? Então, por exemplo, citando o que a empresa me falou, a RP então disse que a coloração dele é de massa verde. Então, ela vai ter um melhor resultado do que as outras na questão de tirar aquele reflexo vermelho que fica no cabelo. Ele vai ajudar bastante nesse sentido. E também, quando você descolore, o cabelo você não consegue descolorir muito, é um cabelo muito frágil. É um preto que quer descolorir, só que você só consegue puxar ele no vermelho. Então, você matizando com os matizadores da RP, com as colorações da RP, você já vai ter um resultado um pouco melhor do que as outras por ela ter massa verde. Não que a coloração que você use, ou que você tem desejo de usar, que seja violeta, massa ou a massa azul, não vai ser boa, não é isso. É que a que tem verde, ela vai dar um passo à frente, certo? Então, para neutralizar tons vermelhos, é bom você usar uma coloração de base de massa verde. E a violeta? Quando se mostra ser muito boa a violeta. Então, a violeta é uma cor secundária. E a violeta, ela é ótima em questão de amarelos. Então, quando você descolore
um cabelo e deixa ele amarelo e quer matizar com coloração ou com tonalizante, é interessante você trabalhar com uma marca que tem de fundo, que tem a massa violeta. Segundo a Mirra diz que a massa usada é a violeta em todos os seus tons. Ou seja, se você tem uma coloração, você fez uma descoloração, chegou num amarelo e quer então tonalizar ou neutralizar aquela cor, se está no amarelo, dessa marca entre verde e violeta, a violeta é melhor, você vai ter um resultado melhor. Repetindo sempre, não quer dizer que a verde e a azul, no caso de cabelo que ficou amarelo, não seja boa, não é isso. O que eu estou dizendo é que a violeta está um passo à frente das outras quando o assunto é amarelo no cabelo. Legal? E o azul? Quando que o azul é bom? O azul, a coloração azul, eu trabalho, por exemplo, com a Infinita. Semana passada eu consultei com eles e realmente é isso. Eles me confirmaram que a massa da coloração Infinita é azul. Quando que o azul ele é algo que você pode jogar a seu favor? Quando o fundo de clareamento ou a cor que já está no cabelo puxa para um laranja. Por quê? Porque o azul, consulta lá depois na sua tabela de coloração, até estava citando aqui, tem a tabela de coloração, certo? Você tem a tabela de coloração. Normalmente nessa parte de trás aqui, você vai ver algo desse tipo, né? Às vezes é uma estrela, às vezes é um círculo. E toda, por exemplo, aqui, ó, azul. Então, o que está na frente do azul? O laranja. Então, o azul, ele tem um resultado de neutralização no laranja. As tabelas que vocês têm aí, talvez vai te mostrar de uma forma diferente. Deixa eu ver aqui o desenho, por exemplo, que a RP coloca. Ó, a RP, ela coloca aqui, ó, já é um desenho um pouco diferente, tá vendo? Mas é o que ele está mostrando aqui, ó, o azul no laranja. Entenderam? Então, a coloração azul, no caso que a Infinita me passou, que é azul a coloração deles, a massa é azul, elas têm um resultado melhor quando se fala de laranja. Então é por isso que é diferente. Então é por isso que às vezes você usa de uma marca e você gosta mais do que você gosta da outra. Porque é a massa que dá essa diferença entre elas. Jonathan, mas como que eu faço para saber se a minha coloração ela é fundo verde, violeta ou azul? Bom, essa é uma pergunta muito difícil. Não tem como você olhar isso na composição, tá? Você não vai conseguir descobrir lendo. Você vai tentar descobrir com o seu distribuidor. Provavelmente ele não vai saber dessa informação, porque muitos deles não sabem que existe essa informação. Você pode entrar em contato com a empresa para perguntar também, mas se você não conseguir, o interessante é você ter algumas colorações diferentes e fazer teste. Faz o teste, pega lá a sua coloração, faz um 1.0 com a sua coloração. Fez 1.0, o vermelho ficou muito predominante quando a cliente sai no sol, isso quer dizer que ela não é verde. Legal? Então, você fez ali uma coloração, uma descoloração e o cabelo ficou amarelo. Você matizou com a sua coloração, tonalizou com o seu tonalizante ali, porém, esse amarelo não ficou muito bom. Então, isso quer dizer que não é um violeta. Pode ser que seja um azul ou um verde. Então, é tudo questão de vocês estarem testando. Legal? Na próxima aula, então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre esses assuntos. E vamos entrar em algo interessante. Pigmento. Nós vamos falar sobre o pigmento que existe em coloração e tonalizante. Vocês vão ver que o pigmento de coloração e tonalizante é bem pequenininho. Nós vamos falar sobre pigmentos de matizadores, pigmentos de máscaras, por exemplo, já usou banho de ouro? Então, nós vamos falar sobre os pigmentos dessas máscaras. Vamos falar também sobre pó que matiza.
Eu tenho pó vermelho, eu tenho pó verde, eu tenho pó azul, eu tenho pó violeta, eu tenho pó branco, e nós vamos ver um pouco sobre esse pigmento de pó descolorante. Como que esses pigmentos influenciam no cabelo. Legal? Então eu vejo vocês na próxima aula.